A paz, pessoal. Bom, vamos lá, então. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu gosto sempre de me apresentar, a aula sempre fica depois disponível aí nos canais do YouTube da igreja. Então, meu nome é Aislan, professor aqui da Escola Dominical, da Comunidade Evangélica Vida Plena. E vamos dar continuidade. Hoje nós temos a nossa lição 9. Lembrando que o tema que nós estamos ministrando durante esse trimestre é esse daqui, ó, que fala sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Esse é o tema que nós estamos ministrando durante esse trimestre. E nós já tivemos aí algumas aulas anteriores. Nós falamos um pouquinho sobre as divisões na igreja, nós falamos muito sobre a imaturidade espiritual dos membros da igreja, né? E nessa aula de hoje, que é a aula 9, nós temos o tema que é Paulo censura a contenda entre irmãos. Então, mais uma vez aqui, Paulo tratando sobre essa questão da divisão, essa questão das contendas que existiam ali entre os irmãos. Eu convido cada um dos amados agora para fazer uma oração antes da gente adentrar aqui na aula. Pai querido, Pai amado, primeiramente, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este dia que o Senhor fez. Louvado seja teu santo nome. Obrigado por este momento aqui de ministração da aula. Que o Senhor venha falar conosco, venha falar aos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, venha também encher aqui a minha vida na condição de ministrante, com a tua unção e graça, me ajudar aqui, meu Deus, a transmitir à tua igreja aquilo que o Senhor deseja, ensinar para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos. Tema de hoje, Paulo censura a contenda entre os irmãos. E aí nós temos uma leitura bíblica. A nossa leitura bíblica de hoje vai ser lá em 1 Coríntios, capítulo 6. E aí eu queria ler do verso 1 ao verso 6. Então vamos lá, leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. E aí vocês podem estar me acompanhando aí, que diz assim, ó. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. E aí nós temos também aqui um texto áureo, que é a continuação, é o verso 7, e no verso 7 fala assim, ó, na verdade, e já realmente uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Então, Paulo já começa a censurar aqui a questão em que os irmãos entravam com demandas judiciais contra outros irmãos. E aí eu faço uma questão, gostaria que cada um de vocês aqui participasse e me dissesse, por que será que Paulo traz aqui, ele diz aqui que não deve ser levado outro irmão para a justiça? Qual será a intenção de Paulo? Por que Paulo deixou tão claro isso aqui? Engraçado que colocaram justo eu para ministrar essa aula, né? Que um irmão não pode levar outra à justiça, que uma pessoa não pode estar aí processando outra pessoa perante a justiça. Mas a pergunta que se faz é, por que Paulo diz isso? Alguém pode indicar aí alguma coisa, dar aí alguma opinião a esse respeito? O que você acha que Paulo fez isso? Paulo aqui, ele repreende a igreja, né? E ele repreende justamente por conta disso, porque existiam ali demandas judiciais, uma pessoa estava ali processando a outra, né? Não sei porque que as pessoas gostam de fazer isso, olha só.
Pois é, hein, Amanda? Eita, Islã. E aí, nessa oportunidade, nesse momento em que Paulo estava ali assessorando, era justamente sobre esse ponto específico, né? Em que algumas pessoas estavam processando outras pessoas, né? O fato de que os irmãos estavam aí levando contendas para ser resolvido na justiça, né? Então, ali funcionava mais ou menos assim. Se existia uma contenda, as pessoas já de imediato iam lá e levavam para a justiça para poder debater ali perante o juiz, perante a justiça, aquela contenda, aquilo que estava sendo discutido. E Paulo, então, vem e censura. Ele fala que isso não pode. E a pergunta é justamente essa, mas por que que não pode? Será que é errado mesmo a gente processar uma outra pessoa? Vamos desenvolver aqui a aula, vamos tentar descobrir isso, né? Bom, dentro aqui da nossa aula, que iremos abordar aqui nesse dia de hoje, nós temos aqui um primeiro tópico, e esse primeiro tópico fala assim, ó, o poder de julgamento da igreja local. E aqui nós temos um primeiro ponto importante para ser debatido, que é o universo jurídico romano. Como que funcionava esse poder judiciário, né? Se a gente pegar ali a época da igreja primitiva, né, a gente vai identificar que a prática do processo, a prática da justiça, da atuação do poder judiciário era muito comum, era algo até cultural. As pessoas ali tinham sempre como hábito levar suas demandas perante um juiz. Era tão comum que lá tinha, por exemplo, juízes que ficavam assim, tipo, meio que na praça, nas calçadas assim, e aí quando tinha alguma questão ali para ser resolvida, as pessoas já iam lá de imediato e apresentavam para aquele juiz para ele poder resolver. Então, assim, qualquer coisa, qualquer questão, qualquer mal entendimento ali entre uma pessoa ou outra, era levado para ser resolvido ali perante um juiz, perante a justiça. Isso era uma prática muito comum. Acrescento aqui que era até cultural a prática de processar as pessoas ali, naquele cenário ali, onde retrata muito a história da igreja primitiva, né? E esse poder judiciário, ele tinha algumas características, né? Vale a gente dizer aqui que, dentre essas características, não havia, por exemplo, a imparcialidade. Os juízes, eles não eram imparciais, né? Existia ali sempre uma tendência a favorecer aqueles que tinham condições de contratar advogado, aqueles que tinham maior poder aquisitivo. Você vê que a gente está falando do período da igreja primitiva, não é de hoje não, tá, gente? É daquele período ali da igreja primitiva. Mas a gente percebe que aqui retrata muito os tempos de hoje, né? As pessoas que são mais ali favorecidas financeiramente, que têm melhores condições de contratar bons advogados, normalmente se dão bem nas demandas. Isso, infelizmente, é comum nos tempos de hoje e no mundo inteiro. Não estou só falando a nível Brasil. Mas naquela época era assim também. Não tinha muita aquela imparcialidade do juiz. Sempre tinha uma questão tendenciosa. E dentro dessas questões tendenciosas, existia muita prática do suborno, né, da corrupção. E aqui, mais uma vez, não estamos falando dos tempos de hoje, hein? É daquele período ali da igreja primitiva. O poder judiciário, ele era muito utilizado para vingança, sabe? Aquela pessoa se ofendia e falava, agora eu vou te processar. Era também muito utilizado para perseguição, né? As pessoas perseguiam umas às outras, utilizando as influências dentro do poder judiciário para poder trazer ali alguma punição, alguma coisa contrária àquela pessoa que ele quer perseguir. Então, isso era muito comum. E aí, aquele povo, eles estavam ali naquele processo de conversão, né? A igreja estava surgindo, a igreja local, ela estava surgindo ali justamente naquela época. Então, as pessoas estavam ali ainda buscando entender como que era viver essa nova vida, essa vida cristã, né? Só que aí o que acontece? As pessoas começaram a levar essa cultura para dentro das igrejas. Então, quando o Geiso aumentava lá o som, né, Geiso? Quando você aumentava lá muito o som da igreja, o Aislan se incomodava e falava, bom, vou lá processar o Geiso, vou resolver essa questão lá, porque não aguento mais o Geiso aumentando aquele som da igreja, né? Então era mais ou menos assim, né? As pessoas começavam a ter problemas, muitas vezes problemas internos dentro da igreja, e aí para resolver isso, levava
para esse sistema jurídico que era parcial, não era imparcial, esse sistema jurídico que também era pagão, esse sistema jurídico que era muito tendencioso, que não entendia nada de vida cristã. E aí as pessoas começavam a envolver esse sistema, que a gente pode tratar aqui como um sistema de mundo, para resolver as questões internas da igreja, né? E aí eu pergunto, isso combina com a vida cristã? Isso combina com uma igreja? Isso combina com como uma igreja deve funcionar? É óbvio que não, né? Então, fica tranquilo, Geiso, que eu não vou te processar, tá? Mas aqui vale a leitura de Romanos, capítulo 12, verso 19, que fala: não vos vingueis a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então a gente tem na palavra de Deus o repúdio à vingança, né? Então, se aquela cultura tratava o poder judiciário como uma forma de se vingar de outra pessoa porque se ofendeu por alguma razão, por algum motivo, a palavra de Deus ela deixa muito bem claro que a vingança ela é repudiada por Deus. Não devemos ter esse coração de vingança, esse sentimento de querer vingar porque uma outra pessoa nos ofendeu. Isso não é de Deus, né? E outro versículo aqui que eu queria destacar é Deuteronômio 16:19, que no finalzinho fala: porquanto o suborno cega os olhos do sábio e perverte as palavras dos justos. Então imagina aquele povo daquela igreja utilizando esse sistema jurídico que envolvia muito o suborno, a corrupção, e aqui a palavra de Deus já deixa bem claro que isso também é repudiado por Deus, né? Então era isso que estava acontecendo. A comunidade cristã de Coríntios, né, estava envolvendo a igreja local com essa prática do mundo, né? Essa prática mundana, né? Aqui o Geiso colocou assim: isso causa uma visão de divisão da igreja, sendo que pode ser resolvido dentro da igreja. E a gente vai, com certeza, Geiso, abordar um pouco mais a respeito disso. E, mais uma vez, aqui Paulo repreende, porque o efeito imediato, quando essas coisas acontecem, é justamente a divisão. Fica uma igreja dividida, e como a gente abordou isso em uma aula falando especificamente sobre divisão, nós tratamos ali que uma igreja dividida se torna uma igreja frágil, uma igreja fragilizada, uma igreja fraca, uma igreja que não consegue avançar com o seu propósito, não consegue avançar com o evangelho. E era justamente essas consequências que também estavam acontecendo ali, né? Aqui um outro ponto sobre a organização da igreja local. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, fala assim, ó: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, ele repreendia aquela igreja, não só pelo fato da igreja estar se envolvendo com o poder judiciário, mas também aqui podemos dizer que é pelo fato daquelas pessoas estarem envolvendo aquela igreja com o mundo, com o sistema de mundo. Esse é o grande perigo, né? E a palavra de Deus ela deixa muito claro que a gente não deve se conformar com esse mundo. A gente não deve ter nada com esse mundo, né? O propósito aqui, como a gente fez a leitura de Romanos capítulo 12, verso 12, o propósito aqui é uma igreja baseada não na cultura do mundo, nem nas condições impostas pelo mundo, mas na vontade de Deus. É basear na palavra, naquilo que está escrito, né? Então, se a gente tem alguma coisa para resolver, precisamos o quê? Recorrer aqui, e não às coisas desse mundo, né? Vale dizer que a igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence a esse mundo, ela não é desse mundo, né? A Bíblia sempre trata a igreja como sal e luz, né? Sal sempre aponta para a preservação e a luz é o que tira da escuridão. E uma coisa é fato, esse mundo ele só não se deteriorou e ele ainda não está vivendo sobre uma escuridão por causa da igreja. Se a gente parar aqui e refletir um pouquinho esse mundo sem igreja, seria terrível. Seria terrível. O bem que a igreja traz é muito grande. A igreja, ela trata muitas coisas que, se não fossem tratadas, esse mundo não teria mais nenhuma condição de se viver. Isso é fato, né? Sodoma e Gomorra estaria aí, sabe, tendo inveja desse mundo. Então, não pode a igreja ser influenciada pelo mundo. Não pode
a igreja ter aliança com o mundo. E aqui também vale bater nessa tecla. Cada um de nós somos a igreja de Cristo, né? Cada um de nós temos essa condição de igreja de Cristo. Então, nenhum de nós podemos, como igreja de Cristo, firmar alianças com o mundo. É muito importante ter isso, esse entendimento, porque isso vale para os relacionamentos, isso vale para o mundo dos negócios, isso vale para tudo. A aliança entre igreja e mundo, ela não existe. Eu arrisco aqui até dizer que a igreja, ela sequer pode ser amada pelo mundo. A tendência é justamente o contrário, né? Então não pode ter essa aliança, né? Então a gente tem que ter cuidado com as influências do mundo dentro da igreja. É isso que Paulo traz aqui para nós, né? Aqui, como a gente está falando para jovens, né? É importante os jovens entenderem isso, principalmente porque muitos de vocês estão ingressando em faculdades, ou às vezes até estão já estudando numa faculdade, e é muito comum lá dentro da faculdade ter pautas, ter questões levantadas ali, sustentadas e defendidas, que são incompatíveis com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente crê. Eu que fiz curso de Direito, sei que muitas vezes, quando estamos lá no banco da faculdade, vem lá aqueles professores e nos obriga a sustentar pautas como o aborto, nos obriga a sustentar pautas relacionadas à ideologia de gênero, nos ajuda a sustentar, nos obriga a sustentar pautas relacionadas à flexibilização de drogas, às libertinagens, e aí dentro dessas libertinagens envolve muito orgulho, soberba, envolve muito aquela falta de senso de hierarquia, né? Onde as pessoas se sentem mais independentes, acham que não tem mais que respeitar os mais velhos, acham que não tem mais que respeitar os pais, a questão da submissão. Então, assim, são pautas que existem. Eu falo isso por experiência própria, eu já fiz uma faculdade, eu sei como que funciona. Agora, eu estou aqui proibindo alguém de fazer uma faculdade? Óbvio que não. Eu sou um cara que incentiva as pessoas a fazerem ali uma faculdade, uma universidade, um curso profissionalizante. Isso é muito importante. Mas, enquanto você está ali naquele banco de faculdade, a sua condição também é de igreja. A sua condição também é de cristão. Quando você entra lá, você não deixa de ser cristão, você não deixa de ser igreja. Então, é muito importante ter esse cuidado para que não aconteça o que aconteceu aqui na igreja de Coríntios, né? Começar a firmar alianças com coisas do mundo, com esse sistema mudando, com aquilo que o mundo defende. Então, fica aí a dica para vocês que são jovens, que estão ingressando em faculdade ou até mesmo já estão estudando aí nas universidades, né? Bom, um outro ponto aqui que é importante falar Paulo, ele propõe aqui um modelo de conciliação, né? É isso que Paulo traz, né? Um modelo de conciliação. Em outras palavras, Paulo chega assim para as pessoas e fala, né? Vamos resolver entre a gente, vamos resolver através de uma conversa, vamos resolver através de um diálogo, né? Então, esse é o modelo, né? Eu separei aqui para a gente fazer a leitura de Salmos 89, 14. Lá em Salmos 89, 14, fala assim, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Então, aqui nós temos o envolvimento, dentro da leitura aqui de Salmos 89, 14, nós temos o envolvimento de justiça, de juízo, mas também temos misericórdia e verdade. Então, aqui vale dizer que Paulo, ele não estava excluindo o poder judiciário, excluindo a necessidade de um poder judiciário, excluindo a necessidade, muitas vezes, de um processo. Não é isso que ele estava falando. Mas o que ele estava falando é o quê? Que isso deve ser tratado em últimas circunstâncias. Você não pode pegar pequenas questões muitas vezes que devem ser resolvidas de maneira interna dentro da igreja e expor isso ao poder judiciário, né? Principalmente considerando que o poder judiciário ele está envolvido mais com o sistema de mundo, mais com o sistema pagão. Era assim que funcionava o poder judiciário daquela época. Então, Paulo ele não está excluindo, mas ele está trazendo essas ressalvas. E aí ele propõe esse modelo de conciliação, do tipo, conversa primeiro, dentro dessa conversa, tenta chegar num denominador comum, envolvendo aquilo que é justiça, envolvendo aquilo que é juízo, mas também trazendo misericórdia. Aqui, em outras palavras, trazendo perdão, trazendo arrependimento. Então, é isso que Paulo estava propondo, né?
E a conciliação, ela retrata muito isso, né? A conciliação nada mais é do que reunir todos ali, numa mesa redonda, né? Colocar a questão sobre aquela mesa, mas de maneira interna, envolvendo a liderança daquela igreja local, envolvendo aquelas pessoas que, pelo que o próprio Paulo deixou aqui muito bem claro, pessoas capazes de resolver aquilo, né? E conversar, e dialogar, e tentar chegar num denominador comum, né? Vale até dizer aqui também que essa questão da conciliação, pelo menos no sistema jurídico brasileiro, se tornou muito comum, né? Eu, particularmente, trabalho muito, muito mesmo com a conciliação. Dentro do Poder Judiciário, a conciliação ela vem justamente para evitar o processo. Então, mesmo que uma pessoa envolve um processo contra outra pessoa, normalmente, não é 100% dos casos, mas normalmente a própria lei obriga, antes de ser debatido aquele processo, antes de ser discutido aquele processo, quem tem direito, quem não tem, antes de qualquer coisa, a lei obriga aquelas pessoas a sentarem nessa mesa redonda e conversarem para ver se elas não conseguem resolver entre si, entre elas, né? A própria lei obriga isso, né? Então, você vê a importância que é a conciliação, que acho que alguém provavelmente deve ter lido isso, essa dica dada por Paulo, e trouxe isso para o Poder Judiciário. E resolve da melhor maneira, porque quando você resolve numa conciliação, tipo, cada um cede um pouquinho, então todo mundo sai ganhando, todo mundo sai perdendo ali um pouquinho, e é assim que funciona, é assim que Paulo propõe aqui, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de envolver as questões, a solução das questões, dos questionamentos, com justiça, com juízo, mas também com misericórdia, com perdão, com arrependimento, com verdade. A gente precisa ter isso em mente e não querer sempre debater tudo e achar que tem direito de tudo, enfim. Dando continuidade aqui, no tópico 2 fala sobre a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. O primeiro ponto fala sobre o funcionamento da igreja em Corinto, né? Elas funcionavam nos lares, né? Isso deixa muito claro que as igrejas locais ali, elas tinham o funcionamento nos próprios lares, e aqui é importante, vale a dica, porque isso funciona muito bem, que é os cultos domésticos, né? Às vezes as pessoas deixam para cultuar a Deus só no momento lá do culto, da igreja, que é entre 2 ou 3 vezes por semana as reuniões, mas os nossos lares também podem ser utilizados para a realização de cultos domésticos, e isso traz muitos benefícios para a nossa vida, para a vida da nossa família. Então, se você ainda não tem essa prática do culto doméstico, adote isso. E não precisa ser aquele culto de 1 hora, 2 horas. Você pegar ali 5, 10 minutinhos para orar em família, isso é muito importante, isso é muito bom. É envolver diariamente Deus em nossas vidas, né? Segundo ponto, o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, nós fizemos a leitura do verso 7, que inclusive é o nosso textuário, né? E aqui, só fazendo a releitura, diz assim, ó: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. E aí no verso 8 fala: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos, né? Então, dentro daqueles questionamentos, daquelas questões que envolvia ali a igreja, estava também envolvida a intenção de tirar vantagem. E isso, infelizmente, é muito comum nos tempos de hoje, principalmente dentro do Poder Judiciário. Muitas pessoas, eu falo isso porque eu sou advogado, eu convivo muito com isso no meu dia a dia, mas muitas pessoas levam demandas ao Poder Judiciário justamente para tirar vantagem das outras pessoas. Existe, com certeza, muitas demandas ali no Judiciário que são demandas justas, são demandas que realmente devem ser colocadas ali para tentar buscar uma solução. Mas muitas dessas demandas, infelizmente, são para tirar vantagem, né? E essa cultura de tirar vantagem, principalmente utilizando o Poder Judiciário, é uma cultura que traz danos terríveis.
traz danos assim gigantesco para a vida das pessoas, né? Então, eu sempre falo, temos que ser mais tolerantes, temos que ser mais misericordiosos, saber medir as questões para saber se realmente faz sentido levar aquela questão para o poder judiciário. E nós, principalmente como igreja, como cristão, tem que envolver mais o amor, tem que envolver mais o perdão, tem que envolver mais o dar, o doar, né? Aqui, o que Paulo traz é justamente isso, né? É melhor, pegando aqui o trecho do versículo, né? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, Paulo até propõe aqui, né? Que você seja mais flexível a ponto até mesmo de sofrer alguma coisa para não ter que levar ao poder judiciário, né? A gente, como advogado, pelo menos é uma prática que a gente faz lá no escritório, é de ser sempre o primeiro julgador da causa, né? Então, às vezes, quando a pessoa chega lá com algum questionamento, querendo envolver ali um processo, a gente sempre faz uma avaliação antes. Não trata apenas como um número para ter, vou ter mais um processo aqui no escritório. Não, a gente tem que fazer uma avaliação antes e verificar se realmente faz sentido levar aquela demanda ao poder judiciário, né? Porque, principalmente na época que eu fiz estágio, já me deparei com tanta coisa, com tanto processo que, olha, dá para contar um livro de piada, né? Já teve, por exemplo, processo da avó processando o neto, porque o neto pediu R$ 50 emprestado e não pagou. Eu já vi questões, por exemplo, de divórcio, e aí quando foram questionados lá, a mulher foi questionada por que vocês estão divorciando? Ela falou, durante muitos anos, só ele come o miolo do pão. Eu não posso comer o miolo do pão. Já vi processo do vizinho processando o outro vizinho porque o papagaio falava palavrão. Então, assim, já vi de tudo, né? Então, a gente precisa realmente medir para saber se é uma questão que deve ser resolvida através de um processo, né? E aqui um terceiro ponto, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo, né? Então, aqui vale dizer que tanto os juízes como os jurados não eram cristãos. Agora imagine a igreja levar uma questão interna da igreja para ser resolvida perante um juiz que era muitas vezes pagão. Para você ter ideia, tinha até rituais, onde era invocado o tal do deus Júpiter, né? Para que aquela questão fosse resolvida, né? Amanda colocou assim, o apóstolo Paulo sabia o que estava falando. Esse povo não mudou ainda, de verdade, Amanda, não mudou, hein? É incrível, é incrível. É muita coisa, se eu parar para falar, olha, a coisa que estende. Mas, olha só, questões internas, como eu estava aqui falando, da igreja sendo envolvida com rituais pagãos, né? Sendo envolvida com juízes que não entendiam nada de cristianismo, sendo envolvida com jurados que não entendiam nada de cristianismo. Era isso que estava acontecendo. E aí Paulo, então, repreende aquele povo porque realmente não faz menor sentido. Faz menor sentido as questões envolvendo o cristianismo, a vida cristã, o modo de viver cristão, sendo julgado por um ritual pagão, por um juiz que não entende nada de cristianismo. É bem complicado, né? E aqui traz a importância, mais uma vez, de resolver internamente, resolver junto com a liderança da igreja, né? Aqui, até por se tratar de liderança, amados, se submetam, apoiem o seu líder, sabe? Eles foram constituídos por Deus com um propósito muito legal, que é te ajudar. Você sabia que o teu líder foi constituído por Deus para te ajudar? É benefício seu, é para te ajudar, seu, meu, de todos nós. Os nossos líderes, a nossa liderança foi construída para nos ajudar. O próprio livro de Efésios lá trata isso, né? Que eles foram constituídos para aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoar cada um de nós, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é o propósito da liderança. Então, se submeta, apoie o seu líder, não deixe o seu líder falando sozinho, porque ele foi constituído por Deus com esse propósito de te ajudar. E aqui, para finalizar, no tópico 3, conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna, né? Os conflitos e as disputas judiciais podem comprometer a vida eterna, né? No verso 9 do capítulo 6, lá de 1 Coríntios, fala assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então,
a tua causa, seja na justiça ou por qualquer outro meio, não pode ser sustentada com aquilo que a gente falou: orgulho, vingança, oportunismo, porque isso pode, inclusive, comprometer a salvação. E para finalizar a aula de hoje, nada melhor do que pegar um trechinho da oração do Pai Nosso, que é trazida ali por Jesus, né? O modelo de oração, e esse trechinho que está lá no capítulo 6, verso 12 do Evangelho de Mateus, diz assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a gente sempre tem que fazer essa reflexão, né? O modelo de oração que Jesus deixa para cada um de nós é esse, que o próprio Deus nos perdoa, porque todos nós precisamos desse perdão, só que ele fala que cada um de nós também tem que perdoar aqueles que nos ofendem, né? E o Salmo 133 sempre fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união sempre é a forma mais correta e mais firme que uma igreja deve adotar. Amém, amados? Bom, essa é a aula de hoje, já deu o nosso horário. Deus abençoe. Não percam a próxima aula. Incentive outros jovens a participar. A gente tem percebido que alguns jovens acho que estão dormindo até mais tarde. E é obrigação minha e sua incentivar cada um deles. Então manda aquela mensagenzinha: puxa, eu senti tua falta hoje na aula, né? Porque isso é importante, tá? E vamos dar continuidade no louvor e na ministração que teremos lá no canal do YouTube. Amém, amados? Deus abençoe.